Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Capítulo 121. Massacre. Alguns segundos depois, o rosto de Shizuka escureceu. De olhos arregalados e mãos tremendo, ele exclamou: Sen, seu cuzão, você é a reencarnação do Takakato? Depois de ver a mão de Ansem se movendo velozmente como se estivesse tendo espasmos, Shizuka ficou cada vez mais chocado e em pânico, pois não tinha tocado em muitos pontos perto dele. Shi, você está grunhindo como um porco sendo abatido. Pare de ser tão dramático. Lu Men, que estava no meio de um jogo, reclamou. Shizuka desistiu completamente. Depois de ver a mão de Ansem dançando, ele perdeu todo o desejo de jogar. Shizuka revirou os olhos e disse para Lu Men: as habilidades de Sen são fortes demais. Acredito que em nosso quarto, ninguém é um desafio para ele, exceto o líder. Lu Men respondeu: Shi, sua perda é por sua causa. Não meta outras pessoas nisso. Lu, você não é nem mesmo tão bom quanto eu. Se jogar contra Sen, perderia do mesmo jeito. Shizuka aumentou o tom de voz e disse: Vou te mostrar quem é o verdadeiro mestre, mas se eu ganhar, você fará a limpeza deste mês. Lu Men disse. O rosto de Shizuka mostrou subitamente um traço de alegria, mas ele reprimiu imediatamente. Ele pareceu hesitante e disse depois de um tempo: tudo bem. Mas se perder, vai fazer o mesmo. Ok, sem problemas. Me deixe terminar esta rodada primeiro. Lu Men acreditava em si mesmo. Ele tinha passado no não revoluído 9 na mão de Deus, o que era muito bom entre todos os calouros. Talvez não fosse o melhor jogador, mas podia facilmente entrar para a sociedade da mão de Deus. Além disso, eles estavam todos no departamento de arquearia, que não tinha demanda alta por velocidade, então normalmente os estudantes de arquearia eram mais fracos neste jogo em geral. Com exceção de Zhang Yang, Lu Men não acreditava que nenhum de seus colegas de quarto pudessem derrotá-lo. Shizuka perdeu para Ansem, pois tinha pouca habilidade. Qualquer um conseguia derrotar Shi, pois ele era muito lento. Portanto, Lu não acreditava no que Shi tinha afirmado sobre a força de Ansem. Lu Men terminou o jogo e mostrou a pontuação na frente de Shi, viu? É uma vitória esmagadora de 63 a 45. Eu sou um gênio. Isso é inútil. Tem que derrotar Ansem e Sen. Você não quer cuidar da limpeza, né? Se vencer esse idiota, não vamos precisar fazer nada por um mês. Ansem sorriu e disse: eu sei o que fazer. Lu Men convidou Ansem para a sala de jogos e disse casualmente: Sen, o seu ID vai causar problemas. Se não acredita em mim, tente procurar uma partida no campo de batalha online. Os garotos vão se alinhar para chutar o seu traseiro. Estou acostumado com isso. Ansem sorriu. O fracasso é bom. Ajuda a progredir. Lu Men começou o jogo, bebendo lentamente uma garrafa de água ao mesmo tempo. Enquanto bebia, ele provocou Shizuka: Shi, olhe direitinho como eu vou derrotar Ansem com uma mão. Não negue quando perder. Incrível. Lu, você é incrível mesmo. Shizuka enrolou os lábios com os braços cruzados, esperando para aproveitar o show. Ele pensou: todo mundo só tem permissão para usar uma mão no modo contra de qualquer maneira. Aproveite agora, pois quem ri por último ri melhor. Sou mesmo. Lu Men respondeu com orgulho, sem saber da intenção sinistra de Shi. No fim da contagem regressiva, os pontos surgiram e Lu Men não planejou deixar a garrafa de lado. Estendendo a mão para tocar os pontos enquanto bebia, ele não deu atenção à mão de Ansem. Ele achava que, enquanto jogasse normalmente, podia certamente derrotar Ansem. Alguns pontos foram tocados, então, ele teve um vislumbre da outra mão e achou que a velocidade era normal, então olhou para cima. Um olhar e Lu Men ficou repentinamente chocado, esquecendo até de tocar os pontos. A garrafa de água congelou na borda dos lábios. Ele manteve essa posição e não se moveu por um bom tempo.
A mão de Ansem estava tremendo a uma velocidade deslumbrante, como se tivesse um mecanismo secreto instalado. Todos os pontos sumiram. Lu Men tinha escolhido a fase não evoluído 10 para essa rodada e não conseguia nem mesmo acertar os pontos do seu próprio lado, enquanto Ansem acertava os pontos do próprio lado, enquanto parecia bem relaxado. Lu, o que aconteceu sobre derrotar Sen com uma mão? Que tal tentar com as duas mãos agora? Shizukan viu Lu Men atordoado e riu. Tentar o seu cu. Sen, você deve ter passado pelo não evoluído 10? Lu Men gritou. Isso mesmo. Ansem disse casualmente. De fato, ele já tinha passado pelo evoluído 4, o que era muito maior do que o não evoluído 10. Merda! Lu Men xingou e gritou. Shi, você é tão desonesto. Não tem como nosso líder derrotar Ansem. Você estava me enganando de propósito. Foi você quem sugeriu a limpeza, não eu. Shizukan sorriu maliciosamente e deu de ombros para mostrar sua inocência. Não revoluído 10? Sim, vamos jogar uma rodada. Zhang ouviu a conversa deles e surgiram chamas queimando em seus olhos. Ansem entrou na sala de jogos de Zhang e venceu facilmente. O nível de Zhang era o mesmo do de Lu Men, ou talvez um pouco melhor. Ambos devem estar por volta do não evoluído 9. Outra partida. Zhang Yang não se desencorajou. Ele foi derrotado de novo. De novo. Zhang Yang estava quase queimando com vontade. Meu, vamos parar por aqui. Você pode até me considerar o perdedor. Ansem ficou, na verdade, com medo de Zhang, um masoquista que sentia prazer em perder. Eu finalmente encontrei o meu oponente do destino. Sen, que partidas emocionantes! Zhang exclamou animadamente e arrastou Ansem para a sala de jogos de novo. Lu Men e Shizukan riram ao ver isso. Uma pessoa como Ansem só podia ser contida por alguém como Zhang Yang. Ansem estava com medo de Zhang. Desde que jogaram, ele arrastava Ansem para jogar mão de Deus sempre que tinha tempo. Ele estava feliz, mas Ansem ficou histérico. Não pode continuar assim. Devo acabar com o desejo dele de lutar comigo. Os olhos de Ansem estavam brilhando. Capítulo 122 – A tarde mais misteriosa. Chefe, estou livre hoje. Quer jogar algumas rodadas de mão de Deus? Quando Lu Men e Shizukan saíram, Ansem tomou a iniciativa e sugeriu para Zhang Yang. Claro. Zhang Yang entrou no jogo e enviou um convite para Ansem. Ansem clicou em aceitar e entrou na sala de jogo de Zhang com os olhos brilhantes e um leve sorriso no rosto. Quando estava jogando com seus companheiros de quarto, ele normalmente só focava nos pontos do seu próprio lado ao invés de roubar os do outro lado. A fim de fazer com que Zhang procurasse outro para jogar, Ansem estava preparado para desarmar o inimigo completamente e ver se ele continuaria feliz. Do almoço ao jantar, Ansem e Zhang Yang jogaram várias rodadas durando ao todo 4 a 5 horas. Com o tempo de preparação antes da partida incluído, uma rodada levaria um pouco mais de 1 minuto. E os dois ficaram nisso a tarde inteira. Do começo ao fim, Zhang não conseguiu sequer tocar um único ponto. Literalmente fazendo 0 pontos. Mesmo assim, ele ainda ficou lá a tarde toda. Ansem estava quase perdendo a cabeça, mas Zhang Yang cedeu primeiro. Parecia que o sangue quente dele esfriou. Ei, Sen, está na hora do jantar. As palavras de Zhang Yang quase levaram Ansem às lágrimas. Ok, chefe, vamos jantar. Ansem desligou rapidamente o cone. Ele vomitaria se continuasse jogando. Ele admirava mesmo Zhang Yang por ser tão comprometido. Se Ansem estivesse no lugar dele, provavelmente já teria perdido interesse dentro de 1 hora, enquanto Zhang ficou jogando com ânimo a tarde inteira. Mas desde a tarde de hoje, Zhang Yang parou de incomodar Ansem para jogar mão de Deus, o que aliviou Ansem. Isso deixou Lu Men e Shizukan curiosos, pois não sabiam o que tinha acontecido na tarde que fez Zhang Yang parar.
Mas Ansem e Zhang Yang permaneceram em silêncio sobre o ocorrido daquela tarde e foi chamada por Lu Men e Zikan como a tarde mais misteriosa do quarto 304. E Lu Men e Shizikan decidiram nunca mais jogar com Ansem de novo, que era capaz até mesmo de acabar com o entusiasmo de Zhang Yang. Ansem não jogava o modo contra da mão de Deus com frequência. Tinham muitas limitações e ele preferia a versão de jogador solo, que podia exercitar melhor os braços. Ansem estava muito interessado em operar exoesqueleto recentemente. Um exoesqueleto era uma arma humanoide, semi-bioquímica e semi-mecânica. Comparado com tanques, os exoesqueletos possuíam manobrabilidade sobrescrita excelentes e podiam se adaptar melhor a diferentes terrenos, enquanto os requisitos para a operação eram também muito altos. Quando Ansem estava no sistema de educação obrigatório integrado, sua escola não tinha um exoesqueleto para os estudantes operarem. Portanto, Ansem ficou interessado, mas nunca teve a chance de tentar. Para sua felicidade, o Falcão Preto tinha alguns exoesqueletos para fins de ensino. Nos primeiros 3 meses, teve uma sessão de treino de dirigir exoesqueletos, e então, Ansem aprendeu o básico de dirigir exoesqueleto. Ele também ficou praticando depois disso. No campo de batalha, um exoesqueleto era a unidade de batalha mais fundamental, pois, geralmente, nenhum soldado lutaria usando colete à prova de balas ou carregaria armas. Até mesmo numa briga de rua, os soldados sempre usariam exoesqueletos. Por isso, Ansem sentiu que era necessário praticar a operação de exoesqueletos. Essa habilidade podia salvar sua vida, caso fosse enviado para a linha de frente. Se pudesse se sair bem com um exoesqueleto, as aeronaves de combate seriam ainda mais fáceis. Quanto aos navios de guerra interestelares, Falcão Preto tinha apenas um velho para exibição e a operação de navios de guerra só podia ser praticada usando a realidade virtual. Jin. Enquanto Ansem ainda estava praticando em um exoesqueleto, ele ouviu subitamente a notificação de transferência de dinheiro. Verificando no cone, ele viu 10 milhões adicionados à conta, o que o chocou. Antes que pudesse ver de quem era, seu cone tocou. Sim, recebeu o dinheiro? Era a voz de Lin Beifeng. Esse tanto? Ansem ficou um pouco surpreso, sem perceber que as almas de besta da concha de Jade valiam tanto. Originalmente, ele pensou que seria bom se ganhasse 3 ou 4 milhões. Ganhamos cerca de 20 milhões, então eu arredondei para você. Sim, da próxima vez que for ao Abrigo de Glória, vamos comprar algumas almas de bestas do abrigo blindado de aço para vender lá. Desta forma, podemos ganhar dinheiro em ambos os abrigos e ganhar até ainda mais. Disse Lin. Não vou tão cedo. Quando eu for, vou ligar. Ansem pensou nas dificuldades de ir e voltar e dissipou temporariamente a ideia de ir ao Abrigo de Glória. No momento, ele não tinha tempo para ir. Seu currículo era intenso e ainda estava trabalhando na avaliação semestral. Ele só ia para lá quando a gangue blindado de aço fosse em uma campanha de caça ou quando alguém pedisse para caçar criaturas de linhagens sagradas ou mutantes, pois era muito difícil para ele caçar uma criatura de linhagem sagrada sozinho. Mesmo que tivesse apenas tentando caçar criaturas mutantes, ele tinha que ir a lugares como o Pântano Sombrio. Como era muito difícil andar no Pântano Sombrio, ele tinha que voar para dentro e para fora, o que dificultava que carregasse carne de criaturas maiores. Portanto, ele não teria muito ganho lá. Ferrões pretos mutantes eram inúteis para Ansem neste momento e tudo o que podia fazer era vender. Melto ainda não tinha terminado de comer o que foi deixado para ele. Mas Ansem não estava com pressa. O cristal preto podia produzir uma criatura de linhagem sagrada a cada 3 meses, o que era mais eficiente do que caçar sozinho. Ele podia esperar. Ele desligou, transferiu 1 milhão para a mãe e mandou uma mensagem de texto, explicando que era seu ganho do abrigo. Ele não se atreveu a dar muito, com medo de que isso pudesse assustar ou preocupar sua mãe. Ele planejava transferir uma parte para ela a cada mês de modo que pudesse se acostumar com isso. Era hora de aproveitar a vida depois de tantos anos de sofrimento. De volta ao dormitório à noite, Ansem viu Shizikan sozinho no quarto,
xingando enquanto jogava. Ansem não sabia o que tinha acontecido, mas Shi parecia com raiva. Depois de ver Ansem de volta, Shizukan gritou com raiva, Sen, na hora H. Entre no jogo e acabe com esse idiota para mim. O que foi, Shi? Ansem caminhou até ao lado de Shizukan e viu uma sala de jogo, mas não tinha começado. Tinham mais 2 jogadores no jogo. O ID de um era Beard e o outro era Mangod. Shizukan e Mangod estavam se chamando pelos nomes e Beard soltava piadas para Shi aqui e ali, fazendo Shi ficar vermelho de raiva. Capítulo 123 – Duelo em Mão de Deus. Com a explicação de Shizukan, Ansem entendeu o ponto principal do evento. No início, Shi estava jogando contra Beard. Como ele era muito ruim neste jogo e quase nunca vencia no campo de batalha online, então se gabou um pouco depois de ter vencido várias rodadas contra Beard. Shi até que foi educado, só se gabou de si mesmo e não falou nada sobre a oponente. Mesmo assim, Beard ficou furiosa e pediu ao Mangod por vingança. Ainda não ocorreu nada demais. Shi se amostrou e essa foi a consequência. No entanto, Mangod xingou e disse que Shi era um resto de aborto. Além disso, Beard também humilhou Shi. Shi não era do tipo que deixaria as coisas assim facilmente, portanto, se envolveu numa briga contra os dois. Mas, depois de tudo, suas habilidades de jogo eram limitadas e não tinha confiança quando respondia a Mangod, o que deixou Shi fervendo com raiva. Sim, me ajuda a destruir esse casal nojento. Tô pistola já. Shi ficou com raiva. Pra já. Ansem ligou o Conin e entrou no jogo. Apenas espere. Chamei meu parça para acabar com você, agora, vamos ver quem é o resto de aborto. Shi viu Ansem entrar no jogo e disse para Mangod. Haha, não importa quem venha, pois será outro inútil. O parça de um resto de aborto deve ser resto de aborto. Posso acabar com tantos restos de abortos quanto quiser. Mangod disse com arrogância. Bem, apenas espere. Shi pediu para que Ansem logasse. O motivo pelo qual Shi estava jogando era porque seu pedido para se juntar à Sociedade da Mão de Deus foi recusado. Por outro lado, Zhang e Lumen foram aceitos, mas não se juntaram pelo bem dele. Sentindo-se culpado, Shi queria melhorar por meio da prática e tentar aplicar novamente depois. Afinal de contas, além de Ji Yanran, tinham muitas garotas bonitas naquela sociedade, e seria uma pena se não se juntassem. Foi por isso que ele passou muito tempo neste jogo. Não esperando que algo assim acontecesse, ele ficou pistola e contou com Ansem para se vingar. Haha, não importa como se chama. O Maninho Long é um dos melhores jogadores da Sociedade da Mão de Deus e ficou no top 20 do torneio do ano passado. Beard disse com orgulho. Gata, temos que ser discretos e deixar um pouco de esperança. Haha, Wang Long arregalou o sorriso. Era uma oportunidade rara para ele se amostrar na frente de uma garota, então tinha que fazer bem. Wang Long ficou cheio de confiança. Ele era um membro fundamental da Sociedade da Mão de Deus e conhecia todos os jogadores bons do campus. Mesmo que não conhecesse pessoalmente, ainda reconheceria o ID. Se alguém melhor aparecesse, os dois provavelmente reconheceriam o ID um do outro e mostrariam um pouco de respeito. Logo, Wang Long viu alguém entrar na sala e verificou o nome do ID. Em seguida, quase morreu de rir. Minha namorada é Ji Yanran, que perdedor. Que tipo de perdedor se nomearia assim? Ele está caçando problemas. Wang Lang perguntou, este é o seu amigo? Sim. Algum problema? Shi não ficou tão confiante. Da última vez, quando estava tentando se registrar, tinha um jogador bom chamado Wang Long na Sociedade da Mão de Deus. Embora soubesse que Ansem era bom, Wang Long parecia ser um dos líderes na sociedade e estava no top 20 do campus, então podia ser considerado profissional. Shi não tinha certeza se Ansem podia vencer. Nada. Eu pretendia jogar casualmente, mas agora que vi o ID, vou acabar com esse infeliz. Wang Long,
em seguida, enviou um convite para Ansem. Ansem não hesitou em clicar em concordar, logo, os dois entraram no jogo. Beard estava assistindo, enquanto ria, ele deve ser tão tarado que se nomeou assim. Que vergonha! Ainda não sabemos quem é a vergonha. Shi rebateu. Embora não tivesse certeza sobre o resultado, não deixaria uma mulher falar mal do seu parceiro. O resultado tá na cara. Esse resto de aborto jamais ganharia contra o Longzinho. Bem, talvez você ganhe no seu sonho de outra vida. Beard disse com desdém. Shi rangeu os dentes e não falou. Se xingasse, estaria se abaixando ao nível dela. Além disso, Shi não tinha certeza do resultado. Afinal de contas, Wang Long era um dos 20 melhores jogadores, era questionável se Ansem pudesse ganhar. Wang Long estava pronto para dar uma lição em Ansem. Já que era uma lição, ele não limitaria sua mão só para os pontos do próprio lado, mas faria com que o oponente fosse incapaz de qualquer ponto. Rapaz, não é o seu dia. Com tal ID, eu não me chamo Wang Long se não te dar uma surra. Wang Long viu as manchas aparecerem e tentou alcançar os pontos do outro lado. Mas, bem quando moveu a mão, ficou surpreso ao ver que o oponente já tinha atingido o ponto. Logo, pensou que foi pura sorte e só precisava continuar. Mas, em seguida, tudo o que aconteceu fez o seu rosto congelar. Beard também ficou estarrecida. Cada vez que Wang Long tentava acertar, Ansem já tinha acertado o ponto que o inimigo pretendia. Depois de mais de 10 tentativas, Wang Long ainda tinha 0 pontos. Merda, ele é um mestre. Ficando ansioso, Wang Long desistiu de atingir os pontos de Ansem e se concentrou apenas no próprio lado. Mas era tarde demais, a pontuação final foi de 129. Ansem acertou todos e Wang só conseguiu 29 do seu lado e perdeu 71. O rosto de Beard escureceu depois de ver esse resultado, enquanto Shizikan ria e mandava mensagem. Isso é o que chama de top 20? Acho que alguém foi enganada. 100 contra 29. Se tal jogador estivesse no top 20, então a Sociedade da Mão Deus deve perder feio também. Garota, me escute. Se ele está mentindo para conseguir dinheiro, tudo bem. Contanto que não tenha dado cabaço para ele, apenas pare. Beard ficou quieto e Wang Long ficou pálido. Ele convidou Ansem imediatamente e pensou que podia ter usado uma estratégia ruim da última vez. Talvez tenha perdido, porque estava mirando nos pontos do outro lado. Ele queria provar a si mesmo, caso contrário, seria uma grande vergonha. Ansem clicou em concordar e os dois entraram de novo. Wang deu o seu melhor para pegar os próprios pontos e nem sequer olhou para o lado de Ansem. No entanto, como Beard estava observando, ela viu que a diferença na velocidade era tão grande que parecia uma bicicleta contra uma moto. Até mesmo um idiota podia dizer que os dois não estavam no mesmo nível. Capítulo 124 – Arrasando. Wang Long sentiu que, desta vez, estava até mesmo mais rápido do que o normal e ficou satisfeito com a sua performance. Quando achou que devia ter vencido, o jogo acabou do nada e ele ficou estarrecido. Uma placar bonito, 180. 80 era a pontuação de Wang Long, o que significava que o oponente pegou todos os 100, enquanto ele acertou apenas 80. Uma diferença enorme. Quem é você? Wang Long ficou chocado por um tempo e, em seguida, mandou uma mensagem ao seu oponente. Achou que devia ser uma conta alternativa de algum jogador famoso, pois tinham poucos no campus que podiam derrotar Wang Long por 20 pontos. Seu oponente não respondeu, em vez disso, enviou um convite para continuar jogando. O rosto de Wang Long ficou vermelho, mas não conseguiu recusar. Wang aguentou calado e aceitou o convite. De novo, Wang não teve chance de ganhar. Ansem nem tentou roubar os pontos de Wang e estava apenas se concentrando no próprio lado. O resultado foi de 180 de novo. Wang Long não sabia se era uma coincidência ou de propósito. Se fosse proposital,
não conseguia acreditar em quão forte o oponente realmente era. Mais um convite, e Wang Long concordou de novo. O resultado foi o mesmo, 180. Outra diferença de 20 pontos, Wang Long sentiu calafrios e não sabia o que dizer. Garoto, não tá se achando tanto agora, né? Tá mesmo no top 20? Shi ridicularizou e Bird saiu da sala de jogo em silêncio depois do terceiro jogo. Peraí 10 minutos para você ver. Vou encontrar alguém para acabar com você. Wang Long enviou uma mensagem. Ok, vai ser mais um pato de qualquer maneira. Se chamar mais outro, vamos acabar com os dois. Shi respondeu com confiança e se esqueceu com o descontentamento de antes. Wang Long não respondeu. Ele devia estar ligando para alguém. Shi disse com animação, sim, você é tão foda que acabou totalmente com Wang Long. Você deve virar um jogador profissional. Não exagere. Foi porque ele era muito fraco e não merecia a reputação que tinha. Ansem deu de ombros e disse. Eu gosto de quando você derrota esses lixos fracos. Shi disse com empolgação. Wang Long deixou a janela de jogo aberta e correu para a sala ao lado. Depois de ver um cara falando naquele quarto, ficou muito feliz e disse, Broly, te achei. O que houve? Liu Que interrompeu com impaciência. Liu Que, eu perdi em mão de Deus, e você tem que se vingar por mim. Wang Long disse rapidamente para Liu Que. Vá praticar e se vingue sozinho quando ficar melhor. Liu Que riu. Tarde demais. Eu joguei 3 partidas com ele e o cara ganhou por 20 pontos em cada partida. Wang Long não tinha medo de se envergonhar, pois Liu Que era seu parceiro e também um jogador ainda melhor. No ano passado, Liu ficou em 11º lugar no campus. E o parceiro Li, que se chamava Li Ze, era um verdadeiro mestre, que ficou em 7º lugar no ano passado. Seria ainda melhor se ele pudesse ajudar. Ganhou por 20 pontos em todas as 3 partidas. Poucos em nossa escola conseguem isso. Quem é esse cara? Li perguntou. Mas ele estava errado sobre uma coisa. Ele pensou que os 20 pontos eram uma estimativa aproximada e não percebeu que era o número exato em todas as 3 partidas. Não sei. Ele não quis dizer. Wang disse. Você não consegue dizer pelo ID? Liu Que revirou os olhos para Wang. É um novo ID que nunca vi antes, se chama minha namorada é Jianhan. Wang Long disse rapidamente. Puta que pariu! Que perdedor! Não é de admirar que não quis dizer quem é. Se Jianhan soubesse, ele seria um homem morto. Vamos lá pegar esse cara. Liu Que ficou interessado. Wang Long ficou muito feliz e levou Li e Liu para o seu dormitório. Checou o seu Conen e viu que os dois ainda lá. O ID é esse mesmo. Primeiro vou dar uma olhada e ver quem ele realmente é. Liu Que disse para Li Ze com um sorriso. Em seguida, Liu Que ligou o próprio Conen, entrou na sala de jogos e enviou um convite para minha namorada Jianhan. Ansem não se importou com quem era e clicou em aceitar, pois não conhecia ninguém de qualquer maneira. Shi não sabia muito sobre os jogadores do campus também. Ele só viu Wang Long, quando tentou se registrar, e nem sequer reconhecia Liu Que e Li Ze em pessoa, muito menos os IDs deles. Liu Que começou o jogo. Enquanto aguardava a contagem regressiva, ele disse para Liz, mano, fiz alguns progressos nos treinos recentes. Depois me conta o que acha. Tô esperando ansiosamente. Li disse com um sorriso. Wang Long ficou apenas observando com nervosismo. Embora Liu Que fosse muito melhor do que ele e também podia vencer por 20 pontos, ainda não tinha certeza sobre o resultado, pois o inimigo derrotou por 20 pontos em todas as 3 partidas. O jogo começou. Depois de dar uma olhada rápida na velocidade do oponente, Liu Que se concentrou imediatamente e não se atreveu a relaxar nem por um segundo. Começou acertando os pontos do seu lado e não se distraiu. Mas Li Ze e Wang Long, que estavam assistindo,
arregalaram os olhos como se tivessem visto um fantasma. A diferença de força era enorme. Esse cara era muito mais rápido do que Liu Ke a ponto de a mão do Liu parecer tão lenta quanto um caracol. Wang Long ficou muito chocado. O inimigo era rápido demais. Liu Ke ficou em 11º lugar no campus e não chegava nem perto do nível do oponente. E Li também assistiu ao jogo com um rosto sombrio. Esse cara o surpreendeu. Durante o jogo, muitos amigos de Li e Liu viram que estavam online e vieram assistir, especialmente os amigos de Li Ze. Muitos jogadores fortes do campus invadiram a sala de jogos. Porra! Minha namorada é Jian Han? Quem é esse perdedor? Algumas viram o ID de Ansem e gritaram. Logo quando perceberam o ID, acharam que ele era muito ousado para jogar no campo de batalha online. Nem sequer conseguiram pensar numa única pessoa com essa coragem. Capítulo 125. Quem é o seu namorado? Mais tarde, eles perceberam o fluxo do jogo e, em seguida, descobriram que minha namorada a Jian Han tinha vantagem. Também parecia ser muito mais rápido. Um olhar simples não revelava muito, mas com Liu como referência, eles podiam dizer o quão rápido era. Caralho! O oponente dele é Liu Ke, o namorado de Jian Han é tão forte que tá massacrando Liu, que ficou em 11º no ano passado. Um homem achou que o ID de Ansem era muito difícil de ler e mudou para algo mais fácil. Sim, ele é muito melhor do que Liu. Quem é o namorado de Jian Han? Esta deve ser a conta de algum mestre, né? Claro que é. Deve ser um dos mestres ou então ninguém conseguiria fazer isso com Liu. Enquanto estavam conversando, Liu Ke perdeu, e a pontuação acabou em 180. Depois de ver a pontuação, os outros não pensaram muito, mas Wang ficou perplexo, pois essa pontuação foi exatamente na casa das dezenas, sem mais nem menos. Liu perdeu e ficou estarrecido por um momento, não esperando ver tal pontuação. Ele enviou imediatamente outro convite e não parecia muito convencido. Ansem aceitou. Mais um jogo começou, e todo mundo ficou discutindo sobre quem era esse cara misterioso. Quando o jogo terminou, todos arregalaram os olhos, pois viram exatamente a mesma pontuação. A pontuação ainda era de 100 a 80, nem mais nem menos. Liu Ke não conseguiu acreditar nisso. Ele perguntou para Wang Long, Long, quando você perdeu por 20 pontos nas 3 rodadas, foi desse jeito também? Wang Long concordou com um pouco de vergonha. Ele não esperava que isso acontecesse de novo com Liu. Quero tentar. Li Ze parecia sério e enviou um convite para minha namorada a Jian Han. Liu, quem é esse cara? Deve ser um jogador mestre usando uma conta alternativa? Não sei. Liu Ke tinha um sorriso torto no rosto e negou com a cabeça. Ele realmente não conseguiu pensar em ninguém que podia fazer isso com ele. Sabia que menos de 5 podiam, mas nenhum deles faria isso. Como é que você não sabe? Seus amigos se recusaram a acreditar. Mas, logo, seus olhos se fixaram no jogo de Li Ze. Li Ze, o 7º melhor jogador do ano passado, uma celebridade em mão de Deus, estava ficando em desvantagem e por muito. Parecia a mesma coisa que aconteceu quando Liu estava jogando. Se não tivessem visto o ID de Li à mão, pensariam que ainda era o jogo de Liu. Derrota esmagadora. Li Ze não conseguiu nem mesmo contra-atacar. O namorado de Jian é muito foda. Isso é real? Li já perdeu assim antes? Tem alguém no campus que consegue fazer isso? Talvez ou Yanxiazan e Li Yufeng consigam, né? O namorado de Jian é ou Yanxiazan ou Li Yufeng. Enquanto a multidão fofocava, o queixo deles quase caiu ao ver a pontuação. Wang Long foi o único que se sentiu aliviado. 100 a 80 de novo. Mas se até mesmo Li perdeu com a mesma pontuação, então minha perda não tem tanta importância assim. Wang Long pensou. Li viu o resultado e sua expressão mudou. Ele enviou o convite de novo com calma.
Sabia que não era páreo para o oponente, mas queria ter certeza se a pontuação não era uma coincidência. O oponente aceitou o convite e o jogo recomeçou. Neste momento, o silêncio reinou na sala de jogos e ninguém estava digitando. Todos estavam assistindo o jogo em silêncio, pois queriam saber se a diferença de 20 pontos era de propósito. Se alguém controlasse propositadamente a diferença como sendo 20 pontos, seria algo louco só de pensar. Eles nem conseguiram imaginar quem conseguiria fazer isso com o Lisa. Quando a pontuação foi 180 de novo, todos pensaram que era loucura. Lisa foi completamente esmagado ou insultado. O oponente não estava nem mesmo levando a sério, estava apenas brincando com Lee. Não conseguiam nem imaginar a diferença de força. Agora todo mundo suspeitava que era Ouyang Xiazan ou Li Yufeng por trás desse D. Em toda a escola, eles eram os únicos que tinham essa capacidade. Talvez. Li enviou uma mensagem para minha namorada Jianhan. Quem é você? Depois de um tempo, Ansem respondeu sem responder à pergunta de Lisa. Alguém quer jogar? Todos ficaram em silêncio. Depois de verem Lisa perdendo assim, quem ousaria ir? Quem quer que fosse, ia perder feio. Liu Que não pôde deixar de perguntar, quem é você? O namorado de Jianhan. Ansem respondeu e deslogou. Depois que Ansem desistiu do jogo, Shi também ficou offline e riu. Haha, sem você é ótimo. Você botou para fuder, meu. Foi muito foda. Não se preocupe, não vou contar o seu ID para ninguém, ou Jianhan vai te matar. Eles eram muito fracos. Estava apenas aquecendo. Ansem disse casualmente. Essa dificuldade nem chegava perto do evoluído 4 e ele estava atualmente tentando passar pelo evoluído 5. Era mesmo como um aquecimento para ele. Shi riu de Ansem. Sim, você é como eu. O que você quer dizer? Ansem ficou confuso. Fingimos até conseguirmos. Shi disse solenemente, então, não pôde deixar de rir. Ansem e Shi não tinham ideia de quem derrotaram ou que tipo de tempestade surgiu no Falcão Preto. Logo, todos no campus sabiam que o namorado de Jianhan derrotou Liu Que e Lisa por 20 pontos em todos os jogos. As pessoas ficaram chutando quem era o namorado de Jianhan e se ele era mesmo o namorado dela. Ninguém assumiu isso no começo, mas agora as pessoas sabiam que ele era um jogador mestre e achavam que alguém assim valorizava a reputação, então nunca faria tal piada. Depois de sair do ginásio, quando as pessoas começaram a perguntar quem era o namorado de Jianhan, ela achou que o mundo ficou louco. Capítulo 126 – Deserto Sobrenatural. Yanhan, nós somos colegas de quarto e migas por 3 anos. Tudo bem se não quiser contar para os outros, mas por que não me contou? Ku Lili, com um sorriso bem largo, perguntou para Jianhan. Contar o quê? Jianhan ficou confusa. Quem é o seu namorado? Ou é segredo para mim também? Ku Lili disse fazendo beicinho. Jianhan ficou chateada subitamente e disse, quem te disse que eu tenho namorado? Todo mundo do campus sabe agora. Seu namorado venceu Liu Que e Lisa na mão de Deus por 20 pontos. Ku Lili adorava fofocas. Ela se inclinou para Jianhan e disse, me conta, seu namorado é Ouyang Xiazan ou Li Yufeng? Jianhan ficou ainda mais confusa. Do que você está falando? Não estou entendendo nada. Você não sabe mesmo? Ku Lili encarou Jianhan nos olhos. O que aconteceu? Jianhan perguntou com seriedade. Ku Lili disse o que aconteceu. Era a versão editada por Wang Long, que não falava da própria perda, mas apenas da de Liu Que e de Lisa. Yanhan, ele não era seu namorado? Ku Lili perguntou com descrença. Eu juro, eu realmente não tenho namorado e não sei quem é essa pessoa. Ele é muito safado para brincar assim. Jianhan se levantou com raiva. Fazia muito tempo desde o incidente na espaçonave, e Jianhan já se esqueceu. Na memória dela,
Ansem era apenas um cara, que trapaceou e provavelmente nunca entrou no Falcão Preto. Ou ele já deveria ter vindo atrás dela. Então, Ji Yanran simplesmente não pensou nisso e achou que era algum mestre, que estava brincando. Mas cada vez mais pessoas começaram a perguntar quem era o namorado dela. Ela tinha que explicar, queria saber quem era esse perdedor também. Ji Yanran pretendia repreender essa pessoa por ser tão safado, mas não conseguia pensar em ninguém que podia ter feito isso. A Sociedade da Mão de Deus do Falcão Preto dificilmente chegou ao top 10 de toda a aliança, e era só porque eles tinham Li Yufeng. O outro mestre, Ouyang Xiazan, não ficou interessado em se juntar à sociedade e Ji Yanran ainda estava considerando se devia convidar pessoalmente. Apenas esses dois podiam ter feito isso com Li Ze. Ji Yanran sabia que Li Yufeng nunca faria isso, mas ela não tinha certeza se era Ouyang Xiazan. Quem é? Ji Yanran perguntou. Embora a escola já soubesse que o ID não tinha nada a ver com a própria Ji Yanran, eles já se acostumaram a se referir a ele como namorado de Ji Yanran, o que a deixou muito chateada. Depois disso, virou moda no campo de batalha online e até mesmo na esquina colocar o ID como meu namorado é 20, meu marido é 20, minha namorada é 20, etc. Ansem e Shi, que causaram toda essa comoção, não sabiam de nada. Shi estava dormindo, enquanto Ansem estava lendo materiais sobre exoesqueletos. Lu Men e Zhang Yeg abriram a porta com força e foram até Ansem. Sen, você é foda. Como derrotou Liu Ke e Li Ze? Sabemos que você é bom, mas não esperávamos que fosse tão bom. Lu Men encarou Ansem e disse. Você merece mesmo ser meu inimigo do destino. Zhang Yeg ficou cheio de energia. Do que vocês estão falando? Ansem, confuso, olhou para eles. Pare de fingir. Se eu gritar que o namorado de Ji Yanran está no quarto 304, as pessoas vão te esfolar vivo. Lu Men disse com um sorriso torto. O que tá rolando? Shi, que acabou de acordar, perguntou. Lu Men contou sobre a fofoca que ouviram, e sorriu para Ansem. Sen, se você não fizer nada por nós, vamos te entregar. Ji Yanran deve estar tão brava contigo. Muitas pessoas querem te matar agora. Shi não conseguiu fechar a boca. Ele não percebeu que os oponentes de Ansem eram tão famosos. Achava que eram fracos. Não ligo. Ansem não ficou com medo. Se Ji Yanran viesse aqui, ele daria boas-vindas. Mas Shi ficou aterrorizado e disse rapidamente, Lu, não faça merda. Foi assim que aconteceu. Shi contou a verdadeira história, e Lu Men e Zhang Yang perceberam o que tinha acontecido. Zhang Yang deu um tapinha no ombro de Ansem e disse, então, você estava defendendo um parça. Relaxe, Sen, garanto que ninguém saberá quem você é. Não tem traidor no nosso quarto. Como Lu Men não conseguiu chantagear Ansem, ele se virou para Shi e disse, Shi, Sen fez um grande esforço e ofendeu tantas pessoas por sua causa. Não devia fazer alguma coisa? Mas é claro. Vamos ao refeitório e comam todo o arroz que puderem. Shi prometeu. Vá se fuder. Os três deram um dedo para ele. Nesses dias, Ansem ficou ocupado estudando exoesqueletos. Quando entrou no Santuário de Deus, ele geralmente ficava na gangue de Qin Xuan, caçando criaturas de linhagem sagrada. Eles foram bem-sucedidos 3 vezes, mas não deu o golpe final em nenhuma dessas 3 ocasiões, então, não ganhou nenhuma alma de besta e só conseguiu um pouco de carne. Mata-Piolho se tornou agora o líder da gangue do punho e convidou Ansem para caçar 2 vezes. Ambas as vezes tiveram sucesso, e Ansem também ganhou um pouco de carne de linhagem sagrada. Combinando toda a carne, conseguiu um ponto de gene sagrado e agora tinha 40 pontos de gene sagrado. Ansem não ficou satisfeito com esse progresso e começou a investigar, onde podia caçar criatura de linhagem sagrada sozinho. Pelo menos, precisava de algumas criaturas mutantes. Meuto também terminou de comer os ferrões pretos e precisava de comida. De acordo com o progresso de Ansem no estudo,
Ele podia lidar totalmente com a avaliação semestral e tinha tempo suficiente para uma caçada. Depois de pesquisar continuamente várias informações sobre o abrigo blindado de aço e o que foi escrito por outros, finalmente um lugar chamou a sua atenção: o deserto sobrenatural. Capítulo 127 – A garota que vale uma licença classe S. O motivo por escolher o deserto sobrenatural era que não tinham muitas criaturas que podiam voar, portanto, era relativamente seguro para Ansem. Como poucas pessoas iam lá, não tinha escassez de criaturas mutantes, talvez nem de linhagem sagrada. Ansem estudou as condições do deserto e estava pronto para pedir uma licença para Qin Xuan. Ela sorriu e disse: perfeito. Nosso esquadrão precisa proteger alguém na caça e estava apenas pensando onde levaríamos. Então você pode levar a equipe ao deserto sobrenatural. É a sua primeira missão em equipe, certifique-se de fazer um bom trabalho. Qual é a recompensa para essa missão? Ansem piscou e perguntou. Ele não queria fazer um trabalho que não pagava bem. Se você deixar a garota satisfeita e ser designado como protetor dela no abrigo blindado de aço, pode obter uma licença de classe S do Salão Santo. Qin Shu olhou para Ansem e riu. Ficou interessado? Sim, muito interessado. Ansem disse rapidamente. Fazer trabalho de babá dava uma licença de classe S. Essas coisas boas só aconteciam em sonho. Então, trabalhe bem. Você não receberá nada se ela não ficar satisfeita contigo. Qin Shu entregou o portfólio. Depois de ler os materiais, Ansem sentiu que não aprendeu nada, pois as informações dessas pessoas eram todas confidenciais. Tudo o que ele sabia era nome, idade e sexo. Wang Mengmin, mulher, 16 anos e 47 dias. Gerente da estação, você não está me pedindo para levar uma garota que acabou de entrar no santuário de Deus para um lugar como o deserto sobrenatural. Não posso garantir a segurança dela. Ansem parecia sombrio. Claro que não. Esta é a sua primeira missão, então, pedi para o jogador de azar te seguir. Você pode escolher algumas pessoas do abrigo blindado de aço. Qin Xuan sorriu. Sobre Wang Mengmin, posso te dizer mais uma coisa. Ela é sua colega de escola. Minha colega de escola? Falcão Preto? Você deve estar brincando comigo. Ela entrou no santuário de Deus e com esse tipo de aptidão física, ela não pode nem mesmo alcançar o padrão do programa especial. Ansem não acreditou nela. Algumas pessoas não precisam passar no exame. Nós temos pontos de partida diferentes, como você tem que proteger, e ela tem que ser protegida. Qin Xuan sorriu. Lembre-se de manter uma boa relação com ela. Não estou interessado em garotinhas. Ansem deu de ombros e disse. Qin Xuan revirou os olhos e disse, escolha alguns membros da equipe no abrigo blindado de aço. Você pode escolher qualquer um, menos os líderes de equipe. Deve ter menos de 10 membros e as taxas serão cobertas pelo esquadrão. Ansem chamou Su Xiaoqiao e alguns outros que tinham montaria mutante. Ele não queria perder tempo andando e não consideraria aquele sem montaria. Quanto ao jogador de azar, Ansem confiava nele. Ele era um antigo membro do esquadrão e tinha habilidades incríveis, como lâmina nas mangas. Quando Ansem viu Wang Mengmin, ele finalmente soube o que privilégio significava. Uma garota com pouco mais de 16 anos, que acabou de entrar no santuário de Deus faz um mês, tinha uma alma de besta mutante de metamorfose, armadura mutante, arma mutante e uma montaria de alma de besta de linhagem sagrada, deixando Ansem e os outros com ciúmes. Embora Lin Beifin fosse rico, ele era apenas um rico em ascensão quando comparado a Wang Mengmin. As almas de bestas, que ela tinha, provavelmente não podiam ser compradas com dinheiro. Felizmente, Wang Mengmin não era uma princesa irritante. Ela era agradável e adorável. Ela também lutava bem. Embora só estivesse no santuário de Deus há um mês, parecia que já ganhou alguns pontos de gene. Ela deve ter praticado várias artes avançadas de hipergene desde a infância. Usando suas almas de bestas avançadas,
ela provavelmente venceria Su Xiaoqiao num combate. A equipe viajou o tempo todo e Wang Mengmen nunca reclamou. Companheiro Wan, ouvi da irmã Qin, que você também está no Falcão Preto. Estou no departamento de exoesqueleto. Em qual departamento você está? Wang Men chamou Wan Sen de companheiro num tom natural e gentil. Na verdade, crianças de famílias proeminentes como Wang Mengmen, King e Yuan também eram bem comportadas e fáceis de lidar. Aham, você pode me chamar de Sen, me matriculei neste ano também. Somos ambos calouros e eu sou um major de arquearia. Ansem gostava de conversar com uma garota adorável como ela, o que deixava a jornada menos entediante. O departamento de arquearia é o departamento da escola, que está tentando melhorar neste ano, e tenho certeza que mudanças acontecerão rapidamente. Você entrou por meio da matrícula especial? Wang Mengmen começou a conversar com ele. Ah, certo. Você entrou mais cedo no abrigo blindado de aço, então você deve ter visto o famoso dólar? Wang Mengmen perguntou com esperança. Sim, todos nós vimos ele no torneio. Por que perguntou sobre ele? Surpreso, Ansem olhou para Wang Mengmen. Sou fã do dólar, mas, infelizmente, ele nunca apareceu desde que cheguei aqui, então nunca cheguei a ver. Wang Mengmen disse com certa tristeza. Wang Mengmen perguntou de novo. Companheiro Wan, você pode me dizer algo sobre o dólar? Não sei muitas coisas. Pergunte para ele, porque ele sabe de tudo. Ansem apontou para Su Xiaoqiao. Su Xiaoqiao bateu no peito rapidamente e disse, o que quer saber? Sou amigo do dólar e fui eu que o chamei de dólar. Uau, você deve saber como o dólar se parece então? Ele é muito bonito? Wang Mengmen olhou felizmente para Su Xiaoqiao. Bonito, mas é claro, ele é o mais bonito. Tem peito largo, pernas longas e uma bunda bonita. Su Xiaoqiao deu com a língua nos dentes e Ansem quase quis matá-lo. Levaram 4 dias para chegar ao deserto sobrenatural. Wang Mengmen tinha boas habilidades e estava melhorando rapidamente na caça. Ansem e Jogador de Azar estavam sempre atrás dela. Mesmo quando estava lutando com uma criatura, Jogador de Azar estava sempre ao lado dela, e o arco e flechas de Ansem sempre prontos para o resgate. Se algo acontecesse com ela, toda a equipe, incluindo Qin Xuan, ficariam em apuros, então Ansem não se atreveu a se afrouxar. Na tarde seguinte, depois de terem entrado no deserto, Su Xiaoqiao, que era o explorador, gritou de surpresa, uma criatura mutante. Todos incitaram rapidamente as montarias e viram uma criatura parecida com uma raposa, uma criatura vermelha a fogo, com chifres dourados e do tamanho de um tigre, que estava regolgando sobre escrito uma para eles. É minha. Foi a primeira vez que Wang Mengmen viu uma criatura mutante viva. Ela guardou a montaria e atacou a criatura mutante com um par de lancetas nas mãos. Capítulo 128 – Raposadas. Ansem e Jogador de Azar trocaram olhares e correram atrás dela, em caso de algum acidente. As habilidades de combate de Wang Mengmen eram impressionantes. Ela podia até mesmo lutar contra criaturas mutantes usando vários tipos de arte de hipergênio. Os outros estavam zigue-zagueando, tentando rodear a criatura. A criatura mutante parecia ser um pouco inteligente e simplesmente fugiu, quando viu a intenção da equipe. Era também excepcionalmente rápida e percorreu 15 metros num instante. Pare! Wang Mengmen invocou rapidamente sua montaria de linhagem sagrada, um urso de pelo prateado e montou nele. Em seguida, todos usaram suas montarias, tentando acompanhar Wang Mengmen. Mas a criatura mutante estava correndo muito rápido, e eles começaram a ficar para trás depois de um tempo. Wang Mengmen ficou ansiosa e comandou para que seu urso fosse mais rápido. Wang Mengmen, não persiga sozinha. É muito perigoso. Jogador de Azar gritou. Não importa. Eu consigo matar essa criatura mutante. Por favor, se apressem. Wang Mengmen não queria deixar a criatura fugir, então cavalgou a toda velocidade.
Ansem e jogador de azar trocaram olhares e seguiram rapidamente, mas a montaria de Wang Mengmen era de linhagem sagrada. Embora a força não fosse seu forte, era ainda mais rápido do que a montaria deles, e logo ela estava ficando cada vez mais longe deles. A equipe apenas comandou desesperadamente para que as montarias fossem mais rápido e tentarem não ficar muito para trás. Mas não se preocuparam muito, pois a força deles era provavelmente suficiente para matar uma criatura de linhagem sagrada. Wang Mengmen olhou ao redor e não viu outras criaturas além dessa. Além do mais, ela estava perto o suficiente e não queria perder a presa. Então, continuou comandando para que o urso branco perseguisse a criatura mutante. Sem saída agora? Ela perseguiu a criatura até uma duna, e a criatura estava com a língua para fora, ofegante e repousando, como se estivesse muito cansada de correr. Wang Mengmen saltou do urso branco, invocou as lancetas e avançou. A criatura mutante sorriu subitamente como se fosse uma armação, o que a assustou. Em seguida, ela viu muitas criaturas que pareciam essa, mas de cor cinza, saindo de trás da duna. Elas preencheram o local brevemente e tinham mais de 100. Ela ficou subitamente chocada e sabia que as coisas foram por água abaixo. A criatura mutante era astuta o suficiente para levar Wang Mengmen até o ninho. Embora as outras criaturas fossem apenas primitivas, tinham muitas, e ela não conseguiria lidar com todas. Wang Mengmen montou imediatamente seu urso e fugiu, com as criaturas perseguindo atrás dela como um tsunami. Felizmente, Ansem e jogador de azar não estavam muito longe. Ansem viu Wang cair no cerco das raposadas, então, invocou seu arco com chifres e disparou uma flecha na direção dela. Wang Mengmen foi cercada pelas criaturas. Embora o urso branco fosse forte e avançasse ferozmente pelas criaturas, elas ainda conseguiram se atirar nela. Wang Mengmen empunhou suas lancetas, mas não conseguiu se livrar de todas as criaturas ao redor. Depois de ver uma garra no seu ombro e dentes mordendo seu pescoço, Wang Mengmen ficou desesperada por não poder lutar mais contra isso. Neste momento, um Zvuois foi seguido por um som de dor. A criatura nas costas dela levou uma flecha preta e caiu no chão. Zvuois! 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 Flechas vieram de longe e cada uma matou uma criatura. Logo, todas as 8 criaturas ao redor dela foram mortas. Qualquer criatura, que pudesse deixar Wang Mengmen em perigo, foi morta com uma flecha. Não teve nenhuma flecha em vão. Uma até mesmo passou voando ao lado do rosto dela e matou uma criatura atrás dela sem nem mesmo deixar um arranhão nos cabelos dela. Wang Mengmen viu Ansem cavalgando até ela, enquanto disparava flechas em sua direção. Todas as criaturas ao redor dela foram mortas por ele. Wang Mengmen ficou surpresa e cheia de alegria. A pelo menos 1,5 km dela. Ansem tinha muita precisão, o que era algo que ela nunca viu nem mesmo nas escolas de luxo. Entre as outras pessoas, apenas Su Xiaoqiao era bom em arquearia. No entanto, ele nem sequer ousaria disparar na direção dela de tão longe. Mesmo se fosse possível com seu arco, ele não arriscaria machucar Wang Mengmen com seu nível de habilidade. Empunhando as lancetas, ela tentou parar as criaturas que vinham atrás dela. Wang Mengmen ficou muito feliz e ordenou que o urso branco corresse até Ansem. Ela não se preocupou muito com algumas, que deixou passar, pois as flechas definitivamente apareceriam a tempo para matar essas. A distância entre os dois lados gradualmente se encurtou, e, logo, eles juntaram as forças. Quando a equipe olhou ao redor, ficaram surpresos por ver mais de 1000 criaturas cinzas correndo na direção deles. Merda, essas criaturas são muito espertas. Até sabem como nos atrair para uma armadilha. Su Xiaoqiao reclamou, enquanto puxava a corda do arco. É tudo minha culpa. Wang Mengmen se culpou. Agora não é uma boa hora. Tem tantas criaturas aqui, que jamais mataremos todas. Então, vamos tentar sair correndo. Ansem se dirigiu para o caminho de volta. Eles não foram muito longe,
antes de ver a areia na sua frente tremer e afundar. Uma minhoca gigante, que parecia um bicho de seda, mas com o tamanho de uma locomotiva, surgiu da areia e abriu a grande boca, tentando devorar todos eles. É uma minhoca rochosa. Merda, deve ter mais de uma. Elas são gregárias. Ansem forçou sua montaria para mudar de direção a fim de evitar o ataque. Ele ficou um pouco preocupado, pois leu sobre as minhocas rochosas. Embora fossem apenas criaturas primitivas, elas eram muito grandes e poderosas. Além disso, quando rastejavam pela areia, eram bem rápidas. Com certeza, eram uma das criaturas mais assustadoras do deserto sobrenatural. Anterior. Capítulo 129. Rainha Raposa de linhagem sagrada. Se Ansem estivesse sozinho, ele podia simplesmente invocar a alma de besta do dragão de asas roxas e voar. No entanto, tinha que proteger o Wangmengmen, então não podia fazer isso. Bum! O corpo enorme da minhoca rochosa caiu e deixou um buraco no chão. Areia e pedras voaram para todo lado, era mais aterrorizante do que uma explosão de granada. O que era ainda mais assustador era que minhocas rochosas saíram debaixo da areia, e, até onde a equipe podia ver, o solo estava coberto por essas minhocas, tendo mais de 100 delas. Na frente deles, estavam as minhocas rochosas, e atrás, tinham uma maré de raposas. Eles foram cercados pelas criaturas. Ansem e Jogador de Azar trocaram olhares e entenderam os pensamentos de cada um. Jogador de Azar cerrou os dentes e disse: "Você protege ela, vou limpar o caminho." Jogador de Azar desinvocou a montaria e correu em direção à raposada. Ele era ainda mais rápido do que a sua montaria mutante. Ouçam! Sigam o Jogador de Azar e quem quer que fique para trás, vai morrer. Ansem disse, levantando o Wangmengmen do urso branco dela e a colocando atrás dele. Ele gritou: "A brincadeira acabou. Agora, persistam comigo e lutem pelas nossas vidas." O Wangmengmen lutava bem e tinha muitas almas de bestas. No entanto, uma garota inexperiente como ela não seria capaz de sobreviver num tumulto desse. Quando era questão de vida ou morte, apenas os veteranos, que desenvolveram instintos aguçados, tinham uma chance maior de sobrevivência. O Wangmengmen abraçou as costas de Ansem com pressa. Ele deu um comando para sua montaria de besta de 3 olhos mutantes, e a montaria parecida com touro mugiu, enquanto avançava para as bestas raposas. Jogador de Azar estava liderando o caminho com uma jambia sobrescrito uma em cada mão. As jambias estavam deixando pós-imagens para trás e cortando a garganta de todas as criaturas próximas. Ninguém podia impedir seu avanço, e um caminho de sangue foi deixado atrás dele. Ansem se apressou para esse caminho e suas flechas nunca pararam, matando todas as criaturas tentando se reunir. No entanto, ele só tinha 50 flechas de aço Z, que já foram usadas. Tudo que sobrou agora foi a flecha de alma de besta, que podia ser reutilizada toda hora, mas o processo era muito lento para ele. Ansem teve que derrubar algumas criaturas com seu arco de chifres. O resto da equipe também estava lutando com todo o esforço possível, desejando limpar o caminho das criaturas que pareciam não ter fim. Atrás deles, as minhocas rochosas estavam se aproximando a uma velocidade incrível. Assim que elas se aproximassem, não teria outra maneira de sobreviver além de voar. Sangue estava jorrando para tudo quanto lugar e eles quase conseguiram limpar o caminho. Mas, em seguida, a criatura mutante, que o Wangmengmen estava perseguindo antes, rebolgou de pé numa duna longe deles. Em seguida, eles viram mais criaturas chegando de todas as direções. Tinham até mesmo mais raposas de chifres pretos, que eram quase iguais às criaturas mutantes com apenas pelo branco. O coração de todos se afundou depois de ver as criaturas brancas. Sushelkial gritou, sem chance. Aquela criatura não era uma mutante, mas sim uma rainha de linhagem sagrada de todas as criaturas raposas. Essas brancas são criaturas mutantes. Nós cutucamos um ninho de vespas. O Wangmengmen viu as criaturas mutantes brancas e perdeu a esperança.
Tinham tantas criaturas mutantes, que parecia que toda a equipe morreria aqui. Jogador de azar exclamou na frente, merda, é uma rainha de linhagem sagrada. Tem tantas criaturas mutantes que não vou aguentar continuar. Ansem disse para Wang Mengmen sentada atrás deles, me passa suas lancetas. Ansem pegou uma corda e desceu da montaria. Depois carregou Wang até o chão como se ela não pesasse nada e a colocou nas suas costas. Ele a segurou lá com a corda. O que você está fazendo? Escapando. Ansem disse com um tom frio. Com uma imagem vaga e vermelha, ele se metamorfoseou na rainha fada e todo o seu corpo foi coberto por uma armadura vermelha, com exceção da cabeça. Com olhos escarlates, coroa vermelha rubi na cabeça e cabelo preto ficando longo e loiro, Ansem pegou as lancetas e correu em direção ao jogador de azar como um raio vermelho. Jogador de azar, me cubra. Vou limpar o caminho. Ansem gritou ao lado do jogador de azar. É com você. Jogador de azar respondeu coberto pelo próprio sangue e o das criaturas. Ansem liderou o caminho. As lancetas deixaram pós-imagens e cada pós-imagem tirava uma vida. Criatura primitiva, raposa de chifres do deserto foi morta. Nenhuma alma de besta obtida. Criatura primitiva, raposa de chifres do deserto foi morta. Nenhuma alma de besta obtida. A voz continuou soando em sua mente sem parar. Ansem não prestou atenção nisso e apenas se focou nas raposas de chifres do deserto mutantes, que estavam se lançando nele. Su Xiaoqiao e os outros estavam tentando desesperadamente sobreviver, mas ficaram horrorizados, quando viram o número de raposas de chifres do deserto mutantes. Os olhos de Ansem estavam vermelhos como sangue. Ele se movia como um raio, as lancetas eram tão rápidas que pareciam borrões. Ignorando as raposas de chifres do deserto mutantes, ele continuou avançando com Wang nas costas. Wang Mengmen se sentiu cheia de culpa e de remorso, enquanto segurava com firmeza o pescoço de Ansem. Eles não estariam nesse perigo se não fosse por ela. Ela não sabia se eles conseguiriam sobreviver ao encarar tantas criaturas mutantes. Algumas raposas de chifres do deserto estavam bem na frente deles, mas Ansem ainda permaneceu calmo. As lancetas cortaram a garganta das raposas sem movimento excessivo. Uma raposa branca de chifres foi enviada voando. Ansem e Wang Mengmen ficaram banhados de sangue. Sem piscar, Ansem correu e foi até a próxima raposa de chifres do deserto mutante. Capítulo 130 – Massacre. Wang Mengmen observou a cena com os olhos arregalados. Ela estava tendo altos e baixos toda hora, mas essa experiência foi a pior que já teve na sua vida. Ela estava nas costas de Ansem e tinha o mesmo ângulo de visão dele. Assistiu todos os movimentos dele, se esquivando, girando, empunhando e avançando. Depois de ver as intermináveis raposas de chifres do deserto avançando na direção deles, em seguida, as mortes de todas, ela sentiu que Ansem era uma máquina de matar com movimentos extremamente rápidos e cada ataque tirando uma vida. Ambas, raposas de chifres do deserto mutantes e primitivas morreram com um golpe cada, sem exceção. Wang Mengmen e Ansem ficaram ensopados de sangue, e a cor original da armadura deles não podia mais ser discernida. Até mesmo o longo cabelo loiro da rainha fada ficou vermelho e pingava sangue. Wang Mengmen teve um sentimento estranho do nada. Tudo parecia surreal para ela, como se estivesse assistindo a um filme sobre um massacre deslumbrante. Ansem era como uma máquina de matar incansável. Todo o medo dela desapareceu, quando percebeu que ele podia matar todas as raposas que quisesse. O que Ansem via agora era diferente do que os seres humanos comuns viam. Todos os movimentos das raposas de chifres do deserto ficaram tão lentos, que podia ver cada movimento delas. Em seus olhos, até mesmo as mutantes eram tão lentas quanto uma pessoa idosa pedindo ajuda de alguém. Ansem finalmente entendeu a melhor característica da rainha fada. Quando se metamorfoseava nela, sua grande habilidade de previsão era aprimorada. Ele podia bater em qualquer um que quisesse agora. Muito lento.
Ansem ficou ainda mais insatisfeito com a velocidade das raposas de chifres do deserto, pois não conseguiam acompanhar a velocidade do abate. Espero que tenha mais delas. Ansem pensou. Mas o motivo de Ansem estar dizendo que elas deviam ser mais rápidas era porque a metamorfose não podia durar para sempre. Assim que seu corpo não aguentasse mais, a metamorfose acabaria e mesmo se usasse as asas e salvasse Wang, Su Xiaoqiao e os outros morreriam. Devemos sair daqui antes que o tempo de metamorfose acabe. Ansem pensou, enquanto empunhava as lancetas ainda mais rápido. Os outros da equipe ficaram atordoados. Eles nunca viram Ansem lutando no combate próximo. Sempre acreditaram que ele era apenas um arqueiro bom, que não gostava de se colocar em perigo. Mas quando viram Ansem guardar o arco e a flecha, ficaram sabendo quão temível ele podia ser num combate próximo. As raposas de chifres do deserto também morreram com apenas um ataque. Eles ainda não viram Ansem errar até agora. Incrível! Até mesmo eles não deixaram de tremer. Essa eficiência em massacre era simplesmente uma farsa, tão aterrorizante e satisfatória de assistir que faria qualquer um se estremecer. A raposa de chifres do deserto de linhagem sagrada regolgou de novo e as raposas mutantes recuaram, enquanto as primitivas corriam para eles ainda mais rápido. Num momento, Ansem soube o que a rainha raposa de linhagem sagrada queria. Estava tentando usar as raposas de chifres do deserto primitivas para consumir seu tempo de metamorfose, pois não duraria tanto tempo. Queria lançar ataques neles, quando o tempo de metamorfose acabasse. Besta astuta! Jogador de azar reclamou. Suas jambias cortaram a garganta de outra raposa de chifre do deserto primitiva, fazendo com que ela caísse no chão e se contorcesse de dor. Ansem olhou para a rainha raposa de linhagem sagrada e seus olhos se escureceram. As lancetas desapareceram nas mangas e um arco preto de chifres apareceu nas mãos. A flecha do ferrão preto foi encaixada e apontada para a rainha raposa no topo da duna. Está muito longe. A flecha pode chegar lá? Su Xiaoqiao verificou a distância entre eles e a rainha raposa. Estava mesmo longe demais. Parecia tão pequena daqui, por isso deveria estar a cerca de 2,5 quilômetros de distância. Com essa distância, mesmo que a flecha de Ansem pudesse chegar lá, não estaria tão rápida e potente até lá. E como isso podia matar uma criatura de linhagem sagrada? A rainha raposa parecia compartilhar o mesmo pensamento de Su, ainda parada lá e olhando para Ansem com um pouco de desdém. Merda! Essa rainha raposa de linhagem sagrada é um pouco cruel. Jogador de azar gritou ao ver o olhar da rainha raposa. As mãos de Ansem estavam firmes. A flecha de repente virou uma sombra escura voando pelo céu em direção à rainha raposa insolente. A rainha raposa de linhagem sagrada era inteligente demais para acreditar que a flecha podia mesmo machucar e não quis se esquivar. Se a flecha dele tinha esse tipo de poder, então devia ter usado antes que a rainha raposa levasse Wang Mengmen para uma emboscada. Svois! Mas, logo, a rainha raposa ficou em pânico ao descobrir que a velocidade da flecha ficou ainda mais rápida, conforme se aproximava. Quando a rainha raposa finalmente perdeu a elegância e quis correr, era um pouco tarde demais. Embora saltasse o mais rápido que podia, tentando se desviar, a flecha ainda se incrustou na pata dianteira como uma cobra. Sangue jorrou, e ela gritou. A rainha raposa arrogante e astuta foi derrubada pela flecha e caiu na duna. Depois de ouvir o grito da rainha deles, a raposada parou o ataque e olhou para a duna, onde a rainha estava. Claro, eles não viram o porquê caiu. A raposada ficou de repente num caos e não sabia o que fazer. Rápido! Ansem ordenou e correu. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.